A paz do nosso Senhor Jesus. Hoje eu quero trazer uma pergunta que eu fiz para o Espírito Santo. Eu perguntei ao Senhor assim: Espírito Santo, meu Senhor, será que eu te amo de verdade? E eu não sei você, mas eu faço essas perguntas. E não que eu não sinta que eu ame a Deus, eu sinto que eu amo. Mas a gente sentir e a gente verdadeiramente amar é diferente. E eu faço perguntas para Deus às vezes que parecem óbvias. Como exemplo, se eu tenho agradado ao Senhor, se eu tenho feito algo que não agrada a Ele para Ele me mostrar. Eu pergunto coisas que parece ser óbvio, mas não é tão óbvio. Às vezes nós estamos tão acostumados, né, com viver a vida na correria do dia a dia e viver para Cristo como se tivesse mais uma coisa nessa rotina. O Pai eterno, o Criador dos céus e da terra, Ele precisa ser o centro do nosso coração. Jesus tem que ser o centro do nosso coração. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E às vezes eu faço essas perguntas para Deus para entender se o meu coração continua no lugar certo ou não. Já teve vezes de eu ser surpreendida com uma resposta que eu não gostei de ouvir, mas que me levou para mais próxima dele. Porque eu falo com o Senhor: Senhor, se eu estiver me afastando de Ti, sabe, me dá um saculejo assim, fala comigo, me mostra, não me deixa de novo sair da sua presença, porque eu já saí da presença de Deus e é um lugar que eu não quero mais voltar. Eu não quero mais sair da presença do Senhor. Então, eu faço essas perguntas para Deus. E te convido a fazer, porque às vezes nós pensamos que vai tudo bem e podemos ser surpreendidos. Mas Deus, com graça, amor, Ele nos corrige. Às vezes nós tomamos uns sustos, às vezes é um modo de falar, mas parece que é uns tapas assim, tipo, para acordar, mas que nos volta de novo para o centro, nos volta de novo para a vontade do Pai. E hoje eu quero falar sobre essa pergunta que eu fiz ao Senhor. Eu anotei aqui, inclusive, e eu perguntei ao Espírito Santo: meu Senhor, será que eu te amo de verdade? E o Senhor me respondeu. Sabe o que Ele me respondeu? Na palavra, João, capítulo 14, versículo 21. Sabe como Ele me respondeu? Uma pessoa me enviou essa mensagem, sem saber que eu tinha feito a pergunta para Deus, se eu o amava de verdade. E essa pessoa foi usada para responder a minha pergunta que eu fiz ao Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os mandamentos do Senhor. Quem diz essas palavras é o próprio Jesus, né? Como nós podemos ver aqui, ó, tá em letras vermelhas. A minha Bíblia fica em letras vermelhas quando Jesus está falando. E ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. E quais são os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, ama ao teu próximo como a ti mesmo. Quem ama verdadeiramente vai acabar cumprindo os mandamentos, né? Lá dos 10 mandamentos do Senhor. E aqueles que guardam os mandamentos, aquele que pratica, este é o que ama ao Senhor. E aquele que ama ao Senhor será amado do meu Pai. Aquele que ama Jesus será amado do Pai eterno.
e eu o amarei e me manifestarei a ele. Ele se manifestará e ele tem se manifestado, porque ele é vivo. Aliás, ele está vivo. Ele morreu, se entregou por amor, mas ele ressuscitou. E ele se manifesta. Ele se manifesta. Pergunte ao Senhor. Eu não sei a pergunta que você tem, pode parecer a pergunta mais boba. Como eu que perguntei ao Espírito Santo se eu o amava de verdade. Será que eu realmente te amo, Senhor? Porque nós podemos dizer, eu amo ao Senhor com as nossas palavras, mas será que realmente amamos a Deus? E eu queria saber do Senhor se eu realmente o amava. E Ele me respondeu. Ele me respondeu. Porque Ele responde, Ele se manifesta. Ele nos ama. E Ele se manifesta. Então não tenha vergonha. Não tenha vergonha de conversar com o teu Pai. Porque Deus, Ele é Pai. Ainda com que o nosso Pai terreno, biológico, possa não ser bom, o Senhor é bom. E ainda que o seu pai biológico seja bom, Deus é bom. Que você não tenha vergonha de estar diante do seu Pai eterno, e de perguntar a Ele aquilo que você tem dúvida, porque Ele estará pronto para se manifestar e para responder. Às vezes a resposta não vem de imediato, às vezes a resposta vem uns minutinhos depois, uma semana depois, talvez alguns anos. Eu não sei dizer, mas tudo que eu já perguntei para o Senhor me respondeu. O Senhor tem se manifestado e eu tenho visto ao Senhor. Que você possa ver. E eu não digo de ver com os olhos naturais. É você ver que existe um Deus que te responde, que está trabalhando em todas as coisas. Em todas as coisas. Que você abre os teus olhos para enxergar o Senhor nas mínimas coisas do seu dia. Para enxergar Deus falar contigo. Porque Deus fala nos detalhes do dia. Eu não sei porquê, eu vou comentar isso, eu não ia nem comentar isso, mas eu vou comentar. O meu pai está internado. E ele já vai para 1 mês internado. E ele tem previsão de alta essa semana, estamos muito felizes. E eu estava preocupada em ajeitar as coisas para receber minha mãe e meu pai em casa, na casa deles. Eu moro em cima, né? Eles moram embaixo, eu moro em cima, na casa de cima. Então eu estava ansiosa, querendo preparar o que estivesse ao meu alcance. Tem coisas que eu não consigo preparar, tem coisas que outras pessoas da família vão preparar, vão ajudar a preparar a casa para recebê-los. Mas eu estava pensando o que eu poderia fazer. E estava me incomodando muito o mato da fachada, da entrada. E eu conversei com meu esposo e eu falei, amor, a gente tem que combinar. Um fica com as crianças e o outro vai lá capinar. Um cansa, o outro vai e capina. E a gente ajeita ali a fachada para poder estar legal para recebê-los. E eu falei isso na semana passada com meu marido. E Deus sabe como eu queria que aquela fachada tivesse limpinha, né? E eu comentei com Deus, eu falei, Senhor, o Senhor sabe do meu coração o quanto eu quero preparar as coisas para recebê-los de volta em casa. E aí essa manhã
eu comecei a ouvir um barulho de máquina. E eu vim pra porta da frente de casa, tem uma varanda assim, uma sacada. E eu olhei. E a prefeitura tava passando com a máquina, limpando, capinando. E eu falei pra Deus, Pai, foi o Senhor. E ali eu só senti tão forte a presença do Senhor, confirmando que foi Ele. E agora a fachada da casa já tá capinada, não precisei ter esforço, o Senhor mandou que fizesse. Mas é isso que eu tô querendo dizer, sabe? Às vezes parece algo bobo, tipo limpar, capinar. E que pode ser prático para algumas pessoas, mas para eu que sou mãe de 2 crianças pequenas, meu marido trabalha a semana toda, só tá em casa fim de semana, é uma coisa que demanda um pouco de planejamento, né? Eu não posso ir pra beira da rua com 2 crianças pequenas, né? Então, Deus cuidou disso. O que parece pequeno para nós não é pequeno para Deus. Sabe, às vezes a gente fica preocupado mas eu vou falar isso com Deus, eu vou preocupar Deus com isso, sabe? Deus é Pai. O filho às vezes faz perguntas bobas pro pai. Eu fiz uma pergunta, Pai, será que eu amo de verdade? Às vezes o filho vem com perguntas, né, que a gente não sabe explicar. Eu tenho 2 crianças pequenas, eles vêm com perguntas, mas a gente sempre está disposto a responder. E o Senhor, Ele é o nosso Pai. Que você saia desse devocional com a certeza que Deus, Ele é o teu Pai. E que não existe pergunta boba que você possa fazer para Ele. O Senhor, Ele gosta quando chegamos a Ele com sinceridade. E o adoramos em espírito e em verdade. Com verdade, com sinceridade, se chegue a Deus. E se você tiver com algumas causas, algumas coisas erradas, se chegue a Deus, apresente ao Senhor, fale daquilo que está errado e peça a Deus misericórdia, se arrependa. Eu fiz um devocional falando sobre isso. É chegado o reino dos céus. Jesus já pagou o preço. Jesus está à destra do Pai. O Senhor enviou o Espírito Santo dele para habitar em nós. É chegado o reino dos céus. Que haja arrependimento. E possamos verdadeiramente ir para o alvo que é o Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor fale mais a cada coração. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se essa palavra te abençoou, se você quiser, você pode curtir para ajudar a alcançar mais vidas e compartilhar, que assim também vai chegar àqueles que o Senhor tocar no seu coração de compartilhar. Fique na paz de Cristo e até mais. Tchau, tchau.